Hello guys, I'm Becky and I really miss you. Olá pessoal, eu tô aqui de volta e realmente sentindo muita falta de vocês, tá? Então hoje eu vou ficar com vocês, meus alunos assim maravilhosos do sexto ano. A gente vai conversar um pouquinho sobre os nossos artigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo a e an, tá? Ele se encontra lá no nosso módulo 9. Exatamente na page 8, que é na nossa página 80, tá bom? Então você vai lá no nosso book, você vai abrir lá na página 80, se organize do jeito que você quiser, preste bem atenção que você vai ver que a nossa aulinha de hoje é very easy, ok? Let's go! Então olha só, primeira perguntinha que eu sempre faço para vocês. When we use? Quando nós usamos esses artigos? Olha só. O a e an são artigos indefinidos e eles significam um ou uma, tá? E são sempre usados no singular, ok? Primeiro detalhe, os dois significam a mesma coisa, só que eu só posso usar o a e o an apenas no singular, ok? Quer dizer que se a minha palavra, o meu substantivo, estiver no plural, eu não uso nem a e nem an. Eu vou usar um outro artigo que não vem ao caso agora, a gente vai ver depois, tá? Olha só, vamos ver então, por exemplo, se o a e o an significam a mesma coisa e eu só posso usá-los no singular, por que tem que ser dois, né? Só que o a eu uso ele com alguns substantivos e o an eu uso com outros, tá bom? Então é por isso que a gente vai ver aqui. O a é usado antes de substantivos iniciados com consoantes. Olha só, eu já sei que significa um ou uma, eu já sei que ele só pode ser usado no singular, mas eu preciso lembrar que eu só posso usar o meu a se o meu substantivo começar com uma consoante, tiver o som de consonantal, tá? Então eu tenho aqui sanduíche, observem aqui primeiro, ele está no singular. Segundo, ele começou aqui com a letrinha S, que é uma consoante, por isso eu usei o A. Então, I want a delicious sandwich. Olha só, esse delicious aqui, ele não tem, assim, eu vou observar, não vou observar a palavrinha delicious, eu vou observar o substantivo, tá? Que no caso aqui é sandwich, ok? Olha só a outra frase, nós temos aqui uma teacher, né? Teacher começou com a letrinha T, que é uma consoante, por isso eu coloquei o meu A aqui do ladinho. Então, this is a teacher. Quando eu vou pronunciar esse Azinho aqui sozinho, a pronúncia dele é A. Mas ele, inserido na frase, normalmente a gente pronuncia ele A mesmo, normal, tá? Em algumas palavras, quando ele tá em um texto, alguma coisa, ele pode aparecer A. Tá? Ou então dentro de um substantivo ele termina sendo pronunciado a, mas quando ele vem assim é o azinho mesmo, tá bom? Então, I want a delicious sandwich, ou então this is a teacher, ok? Ó, teacher começou com T, por isso eu usei a letrinha A, que é o nosso A em inglês, tá? Então vamos ver o nosso an. An é usado antes de palavras iniciadas com vogais. Tá bom? Tem um som de vogal. Então, a gente coloca iniciado com som de vogal. For example, ant. Olha só. Primeiro, está no singular, right. Segundo, iniciou com uma vogal. Então, this is an ant. Não esquecendo que os dois significam um ou uma. Não tem problema. Os dois só podem ser usados no singular, não tem problema. Agora, o a antes de consoante e o an antes de uma vogal, right? Another example, nossa, aqui pareceu mais uma bola, né, turma? Aqui é um egg, que é ovo. Então, eu tenho this is an egg, observe. Tem aqui a letrinha E, que é nosso E, né? E eu uso an egg, a gente fala an egg. This is an egg. This is an egg. Ok? Isto é um ovo. Primeiro, está no singular. E segundo, começou com uma vogal. Por isso eu usei an. Mas very easy, muito easy, né? Então vamos olhar aqui esses exemplos, ok? Look. This is a girl.
Singular, consoante. A. This is a girl. There are many eggs. Where's my A or N? Onde está o meu Azinho e o meu N? Não usamos nenhum dos dois. Observem aqui, ó. Eu não tenho nem o A e nem o N. Why? Por quê? Por que eu não tenho nem o A e nem o N? Porque eu tenho eggs. Estão vendo? Eu tenho eggs aqui e ele está no plural. Está no plural. Observe que aqui ele tem S. Tenho vários ovos aqui. Então, eu não uso nem A e nem E. Então, há muitos ovos, tá? These sandwiches are delicious. Então, observem aqui que eu tenho alguns sanduíches. Aqui no caso são 2. Não usei também nem A e nem N. Why? Por quê? Porque aqui está no plural, tá? Aquele nosso exemplo anterior, eu usei o sanduíche no singular, por isso eu usei o A. Aqui eu não uso nenhum dos dois, porque está no plural. Estes sanduíches são deliciosos, right? This example diz assim, this is an apple. This is an apple. Usei o an porque apple está no singular e aqui o nosso azinho, que é o A, né, é uma vogal. Então, eu uso o an antes de vogal. Eu uso o A antes de uma consoante. This is a girl. This is an apple. Os dois exemplos estão no singular. Então, eu tenho que olhar primeiro. Está no singular. Segundo, consoante ou vogal para eu poder usar o meu artigo definido correto. Right? Se não tiver no singular, eu não vou usar nem o A e nem o N. Ok? Now, it's your turn. Agora é sua vez. Look. Carla is a student. Carla é uma estudante, tá? Então, aqui eu tenho a student, está no singular. Então, eu vou ter que usar o A ou o N. Aqui, nesse caso, eu vou completar com quem? A or N? Para você, Kainan, essa pergunta. E aí? A or N? Vou usar o A, que é a nossa letrinha A, porque aqui está no singular e aqui começa com uma consoante. Carla is a student, right? Another example nós temos, there are delicious apples. E aí, eu uso A, and, ou eu não uso nenhum dos dois? Primeiro a gente analisa a frase. Eu vou olhar para o substantivo, singular ou plural? Vou usar a palavrinha apples. E aí, tem um acréscimo do S. Eu vou usar ou não? Vou perguntar para o Isaac. E aí, Isaac, usa ou não? Não uso nenhum dos dois, porque de cara minha frase está no plural. Então, aqui você pode colocar um xizinho ou deixa em branco, não tem problema. These are delicious apples. Essas maçãs são deliciosas, tá bom? Another example nós temos. This is umbrella. Umbrella é o nosso guarda-chuva. Vou perguntar para você, Ana Luísa. Ana Luísa, nós temos a palavrinha umbrella. Umbrella está no singular. Eu vou usar a ou eu vou usar an? Se eu sei que eu vou usar um dos dois, eu analiso a primeira letra. Singular não. Consoante ou vogal? Aí aqui eu vi que é uma vogal, por isso eu uso an. This is an umbrella. Viu? Como a nossa aulinha de hoje foi super easy, né? Muito fácil a nossa aula de hoje. Então, nós lembramos um pouquinho aí do nosso artigo indefinido, a e an, né? A gente lembrou que é super mega fácil, tá bom? Vou passar a atividade para vocês na Agenda Edu. Gostaria de lembrá-los, para vocês aí, meus alunos do sexto ano A e sexto ano B, não deixem de enviar as agendas para a tia no e-mail direitinho, tá bom? Não esqueçam, aula dada, aula estudada. Lá na page 80 tem um quadro bem baixo que vocês vão observar que tem uma atividadezinha, a tia vai mandar na agenda, então façam. Agora é aula dada, aula estudada, aula enviada, né? O exercício é enviado, tá bom? Então vai dar tudo certo. Kisses and see you next class. Bye!